Então vamos lá. Nosso irmão Johnny, orando ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sobre a aula de hoje, você que teve a oportunidade de estudar sobre este assunto, viu como é valioso conhecer sobre quem é Deus. E quando nós propomos, nós estamos estudando sobre a Trindade, como já foi falado aqui várias e várias vezes, o intuito não é esgotar o assunto, não é simplesmente provar quem é Deus, ou explicar, melhor dizendo, quem é Deus. Nós passamos agora, quando nós estudamos a Trindade, conhecer melhor quem é a pessoa de Deus, revelado aonde? Revelado nas Sagradas Escrituras. O homem ele pode ter o máximo de esforço que for, tentando explicar quem é Deus, mas só é possível conhecer a Deus através das Sagradas Escrituras e através da experiência. Então, nenhum dos escritores da Bíblia Sagrada eles tiveram o propósito de provar a existência de Deus. Quem já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que é ateu, tem essa dificuldade de reconhecer a pessoa de Jesus, da pessoa da Trindade. E, como já foi falado, na aula anterior, sobre algumas religiões que não reconhecem a Trindade, ou até mesmo os ateístas, que eles não reconhecem a existência de Deus, eles não consideram a existência de Deus, e tem aqueles unicistas que não crê na segunda pessoa da Trindade e na terceira pessoa da Trindade. Para eles é um único Deus e pronto. E outros já têm um entendimento, a interpretação da existência de três deuses para ser adorado, três deuses. E também a Trindade não se trata disso aí. A Trindade é triunidade, é três pessoas em uma unidade. Então, nós conseguimos conhecer essas pessoas da Trindade através do relacionamento, através das suas ações e das suas atitudes. Então, dentro da nossa aula de hoje, falaremos um pouco sobre a existência de Deus escrito nas Sagradas Escrituras. Nós só conseguimos falar daquilo que realmente a Bíblia Sagrada, daquilo que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Então, quando nós paramos para analisar quem é Deus, talvez é uma dúvida que nós, quando antes de aceitar a Cristo, já tínhamos talvez essa pergunta: quem é Deus? Quem foi que criou todas as coisas? Como é que veio surgir? A ciência tenta explicar, as escolas tentam apresentar essa abordagem: quem foi que criou todas as coisas? Uns falam que foi o Big Bang, outros falam que o homem veio do macaco, e começam a trazer algumas explicações. Só que quando pega esses relatos da ciência e começam agora a apertar, como se diz, apertar o cinto deles, aí vem a dúvida, eles não conseguem, o pensamento deles são limitados. Chega um momento que eles não conseguem mais explicar a existência de todas as coisas. Então, a nossa aula falaremos sobre a existência de Deus, a natureza de Deus, a pessoa da Trindade, e também os seus atributos. Os atributos comunicáveis, relacionamento de Deus para com o homem, ou seja, são os atributos que são de Deus, mas que refletem no homem. E os incomunicáveis que somente a Trindade tem, somente a Trindade possui. Tá? Então nós entenderemos um pouco mais sobre esses relatos bíblicos. Irmãos, são vários e vários versículos que mostram para nós, nos aproxima mais ainda, tá? Vou utilizar dessa forma, nos aproxima mais ainda da pessoa de Deus. Então, quando estiver em casa, tira um tempinho, subdivide a lição, colocando ali, um dia ler uma quantidade, um tópico, outro dia ler um outro tópico, para que vocês possam aproveitar um pouco mais sobre isso aí, porque é enriquecimento espiritual para a sua vida, é um enriquecimento para o seu ministério, para as suas pregações, para os seus ensinos. Então, a partir do momento que você faz essa leitura, você faz esse estudo, quando você chegar lá na frente, daqui um mês, 2, 3, um ano, você vai conseguir entender aonde é que falou sobre a pessoa de Jesus Cristo, quando prova qual o versículo bíblico que mostra realmente que Cristo é o Filho de Deus. Então, ali você vai conseguir encontrar nesse livro. Uma das características do livro da IBADEP é a utilização de várias e várias referências bíblicas. Então, isso é riquíssimo, tá? Não é qualquer livro que você vai encontrar essas variedades de versículos que você pode ir lá conferir para analisar se realmente é aquilo mesmo que está dizendo.
Então, vale a pena ler, vale a pena estudar, tá? Existem aquelas matérias que não tem jeito, né? Nós simplesmente só fazemos um panorama aqui e pronto, mas tem aqueles que realmente você precisa absorver bastante, mastigar bastante, porque é riquíssimo para a nossa vida e nosso ministério. Então, conhecer a Deus, saber sobre a existência de Deus, conhecer as passagens bíblicas que mostram realmente a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus, a ciência, a sabedoria do nosso Deus. Isso aí, irmãos, nos ajuda, nos eleva cada vez mais a aproximar do nosso Deus. Então, esses atributos, esses aspectos do seu caráter, como ele age em relação à humanidade, isso vale a pena nós absorvermos. Então, a lição é uma lição extensa, tá? São várias informações que estão aí justamente para que você possa ler e estudar. Não conseguimos esgotar o assunto aqui na nossa aula, mas se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à vontade. Então, como já foi falado aqui, nenhum escritor bíblico, eles se empenharam em provar a existência de Deus. Simplesmente, eles relataram, eles testemunharam o que realmente Deus é. Tá? Então, quando nós estudarmos e lemos essas passagens, nós veremos sobre como Deus ele se apresenta nas Sagradas Escrituras. Então, eles partem do pressuposto básico de que Deus existe e ocupam-se em descrever tão somente o quê? As suas ações, as suas atitudes e o seu caráter, tá? Então, eles descreveram a pessoa de Deus através das suas ações e do seu caráter. Então, o desejo primário era do próprio Deus que aquilo que foi falado e mostrado fosse relatado no livro para que pudéssemos ter acesso, ter registro, ter testemunho da sagrada, daquilo que realmente o nosso Deus ele é, tá? Então, a Bíblia dá testemunho de Deus em ação no mundo físico, na história e na vida particular dos indivíduos. Esses testemunhos despertam o quê? Esses testemunhos, eles despertam a nossa fé, aperfeiçoam a nossa fé e fortalecem a nossa fé na pessoa de Deus. Então, olha como é valioso nós conhecermos. Interessante seria que essa sala tivesse lotada de pessoas para estudar sobre este assunto, conhecer mais a pessoa de Deus. Hoje, quando você analisa o porquê que muitas pessoas têm desviado, por quê? Porque não tem conhecido, não tem conseguido ou não tem buscado conhecer realmente a pessoa do nosso Deus, porque ele é uma pessoa amorosa, uma pessoa que realmente tem a agregar na nossa vida e, consequentemente, nos levar para a salvação. Então, o nosso Deus, a Bíblia Sagrada, né, ela vai procurar cada vez mais relatar, dar testemunho da pessoa de Deus. Então, embora a Bíblia fale de homens que dizem em seus corações que não há Deus, a presença divina no mundo ela é um fato real, insofismável, tá? Que não tem engano, sem nenhuma burla, sem tapeação. Ou seja, é inquestionável o fato da existência de Deus. A pessoa pode fazer de tudo, querendo mostrar que Deus ele não existe, mas isso é algo real, tá? Da mesma forma, é a vinda de Cristo. A pessoa pode bater, colocar o pé contra a parede, dizendo que não vai vir, mas é um fato real, vai acontecer. Querendo eu ou não, querendo fulano ou não, vai acontecer esse fato. Então, a existência de Deus ela é real, tá, irmãos? A existência de Deus ela é real. A própria ciência, ela se rende a um ser supremo. Ou seja, eles olham para a natureza física, ele olha para a beleza natural e somente nessa parte eles já conseguem reconhecer que existe um ser supremo. A única explicação para a perfeição dentro das profundezas dos oceanos, para a perfeição da natureza, é porque existe um ser supremo, tá? Então, é algo inquestionável a questão da existência de Deus. Então, os ateus praticantes, por mais que eles querem tirar Deus do seu coração, primeiramente, eles fazem o seguinte. Primeiramente, eles procuram tirar Deus das suas ações, tirar Deus da sua vida cotidiana. Para quê? Para que faça essa burla, né? Tentam burlar. Por isso que ele fala, tenta burlar, tenta banir Deus da sua mente, mas eles simplesmente é uma forma deles abafar que lá dentro de si eles creem, eles têm uma crença que Deus existe. Então, o que eles fazem? É melhor eu simplesmente viver como que ele não existisse, do que tirar ele ou provar que ele existe, né? Que ele não existe. Então, eles fazem de tudo para o quê? Para viver uma vida onde não há Deus, ou seja, tentando colocar na sua mente que não há Deus através das suas ações e suas atitudes, e acaba que faz como esse escritor alemão, né?
cada ateu abriga um crente no seu coração, ou seja, ele aprisiona um crente no seu coração, justamente tentando agir com coisa que Deus não existe. Eles agem com coisa que Deus não existe. Como já falei, um relato que eu assisti um debate de um rapaz que ele começou a conversar, dialogar, mostrando que Deus não existe, começando a questionar algumas coisas. Foi da Rádio Musical, né, com César Cavalcante. E ali, esse rapaz, ele tentando lembrar de algo, uma frase, algo, ele começou a clamar, ah, meu Deus, e tentava, botava a mão na cabeça, ah, meu Deus. Aí ficou aquele corte, né? Um ateu reconhecendo a existência de Deus. Então, porque na mente dele, ali no subconsciente dele, ele estava clamando a um Deus para tentar lembrar de algo. E naquela hora ali, ele ficou todo desconcertado, tentando explicar aquilo ali. Um ateu clamando a Deus, né? Então, ficou esse corte aí na internet. Então, o primeiro ponto aqui que nós podemos ver, que é que o ateu, primeiramente, ele retira Deus das suas vidas. Como? Começam a agir de forma que Deus não existe. Aí, primeiro, eles fazem isso para depois tentar banir do seu pensamento. Então, a forma que eles fazem é o quê? De fora para dentro. Mas a crença que nós temos em Deus é de dentro para fora, né? Então, eles tentam fazer isso, mas, na verdade, lá dentro de si mesmo, eles aprisionam um cristão lá que crê em Deus. A existência de Deus. De acordo com alguns biblistas, a existência de Deus é uma verdade primária e fundamental. Uma verdade é primária e fundamental quando se caracteriza pela universalidade, necessidade e autoexistência. Então, quando se fala da verdade, é algo que todos querem. Sim ou não? Todos querem a verdade. Você quer que as pessoas ajam com você com verdade, com sinceridade, quer que as pessoas falem para você a verdade. Quem que gosta de ser enganado? Né? Quem que gosta de ser traído? Né? As pessoas querem a verdade. Então, quando nós estudamos, a ciência ela procura examinar os fatos para provar algo, né? Mostrar a verdade sobre algo. Então, essa questão da verdade é algo que todos querem, né? Que todos buscam. E agora, quando se fala da verdade primária, nós iremos entender qual é a origem da verdade, de onde veio aquela verdade. Ou seja, uma verdade que é aceita universalmente, que se impõe como necessária para que se possam explicar as demais realidades e que se mostre por si mesma sem depender de uma prova preliminar, dada pelo homem para ser aceita. É concebido como verdades primárias o tempo, o espaço, o número, causa e efeito, ideia do bem e do mal. As noções dessas verdades são intuitivas no homem e se desenvolvem pela experiência. Assim é também Deus para com o ser humano. Uma verdade fundamental, primária, que é aceita e vivida na experiência da vida. Então, quando se fala de Deus, nós cremos em Deus, tá? É a crença em Deus, é crer em Deus somente, tá? As pessoas procuram a verdade em vários e vários lugares, em várias e várias religiões. Pessoas aí que começam a ensinar que Deus está em tal lugar e a pessoa começa a ir atrás dessas pessoas crendo em uma falsa verdade, né? Crendo em uma falsa verdade, por quê? Porque o propósito deles é a busca pela verdade. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a ideia de que Deus existe, ela é universal, tá? Então, nós vemos aqui que em qualquer cultura, povo ou época, existe essa crença de um Deus. Agora, temos que entender qual é o Deus que aquela religião ela busca, tá? Então, a existência de que Deus existe, ela é universal, ela é aceita em qualquer lugar, tanto qualquer cultura, povo ou época. Agora, existe cultura, né, que eles vão alegar o seu Deus em outro ser. Aí é a hora que a parte da pessoa explicar realmente ou mostrar através da experiência do testemunho a existência de Deus. A existência de Deus ela é necessária para que o homem tenha resposta adequada para as questões fundamentais levantadas pelo pensamento humano. Ela é auto-evidente, mostra-se por si só, independente de ser aprovada pelo homem para que seja aceita por verdade, é como uma flor que, exalando o seu perfume, prova sua existência e presença aos circunstantes que têm a capacidade de sentir o cheiro. Né? Então, este é um exemplo que eles trazem, um exemplo comum sobre a questão do perfume, do aroma da flor, que prova a sua existência. Quando você passa ali, começa a sentir um cheiro, né, um cheiro ali dentro de algum lugar que tem uma flor, ela prova a sua existência. E da mesma forma, fazendo essa comparação, a prova que existe da existência de Deus, ela é um auto-evidente.
Ou seja, não precisa eu provar que Deus existe para que ele exista. Não precisa alguém ter provado lá na frente que Deus existe para que ele exista. Ele existe. Isso é algo real, um fato real. Então, a partir do momento que a pessoa ela deixa de crer, não quer dizer que Deus vai deixar de existir. Ele simplesmente para de viver uma vida como que Deus existe. Mas esse fato não vai impedir da existência de Deus, ou não vai invalidar a existência de Deus. É tanto que o próprio texto de Jó, né, Deus faz grandes coisas que nós não compreendemos. A nossa mente, irmãos, ela é pequenininha para compreender sobre a existência de Deus. Tá? A nossa mente ela é limitada para compreender. Simplesmente devemos o quê? Aceitar, compreender, aceitar a existência de Deus e viver uma vida conforme a sua vontade. Tá? Não é porque não compreendemos uma coisa que ela deixa de existir. Mesmo que Deus não seja alcançado pela compreensão humana, ele continua reinando e soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, devemos entender isso aí. A existência de Deus, ela é universal. Todas as culturas, povos, línguas e nações, eles têm essa crença em Deus. Todo ser humano ele foi criado com esta busca pela parte espiritual, tá? Então nós vemos aí essa questão. Outro ponto, a necessidade primária da verdade. A existência de Deus, ela prova as outras coisas que existem para a nossa compreensão. Então, somente crendo na existência de Deus, que vai trazer explicações, tá? Respostas adequadas para essas questões complexas que muitas das vezes a nossa mente ela não tem compreensão. Quando se fala da fé e da razão, elas não são inimigas. Simplesmente a razão, ela vai até um certo ponto, tá? A fé, a razão, ela pisa em lugares que até um certo ponto ela não consegue mais avançar. Agora a nossa fé, ela vai bem mais além, tá? Ela faz crer no impossível, né? Ela nos faz crer naquilo não existente aos olhos naturais. Quem pode ler a natureza de Deus? Vamos conhecer um pouco sobre as características de Deus. A natureza de Deus. Deus é apresentado na Bíblia como infinitamente perfeito. Logo, a sua obra é perfeita e também os seus caminhos. Todas as características de sua pessoa é de natureza, não são apenas expressões de alguma atitude que demonstra ou possui, mas constitui a própria substância da sua divindade. Não se pode explicar a natureza de Deus, mas somente crer nele. Podemos basear nossa doutrina sobre Deus nas pressuposições já citadas e nas evidências demonstradas nas Escrituras. Alguns... Só até aí. Tá. Então, quando se fala da existência de Deus, né, nós fomos falando sobre a existência de Deus, vemos a importância que, olhando para a natureza, olhando para ao nosso redor, nós já conseguimos ter ali uma explicação ou uma demonstração, melhor dizendo, da existência de Deus, tá? Então, a teoria do Big Bang, a teoria do macaco, isso aí tudo cai por terra quando se fala quem foi que criou, já que veio de uma explosão do Big Bang, quem criou o Big Bang, ou quem criou aquilo ali que ocasionou o Big Bang. Aí pronto, a ciência ela já não consegue mais além disso. Porque para ter aquilo ali que teve o Big Bang, alguém teve que criar. E quem foi que criou? Nós temos a explicação, né? Então, eles têm a mente, a explicação, a ciência, ela até um certo ponto, ela chega a ser limitada e não consegue explicar. Então, a natureza de Deus, não temos condições, a nossa mente não tem condições de explicar do como é a natureza de Deus. Simplesmente, nós vemos a pessoa de Deus explicada nas Sagradas Escrituras, mostrando que ele é infinitamente perfeito. A sua obra é perfeita, também os seus caminhos são perfeitos. Para nós, como seres humanos, a nossa mente ela é limitada. Vem uma situação ali, nós começamos a querer, como humanos, questionar aquilo ali. Mas sabemos que tudo que Deus faz é perfeito. Agora, como é que é a matéria? Como é que é o formato de Deus? Como é que é a substância de Deus? Isso aí, irmãos, pode juntar aí a mente do planeta todo que não vai conseguir explicar quem é a natureza, como é a natureza de Deus. Simplesmente nós cremos nele, tá? Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, ele se apresenta como um grande eu sou, tá?
Então, quando ele se mostra, ele se relaciona com o ser humano, ele muitas das vezes usa esses elementos que nós temos, olhos, pernas, braços, mas sabemos que Deus ele é espírito. Então, quando ele usa esta linguagem, é para facilitar o nosso entendimento e a nossa compreensão. Mas Deus ele é bem mais além do que simplesmente um corpo, né, como nós vemos hoje. Então, não conseguimos explicar sobre a substância de sua divindade. Não se pode explicar a natureza de Deus. Agora, existem atributos que nos demonstram ou que nos relatam sobre quem é Deus, tá? Então, quando uma coisa é eu falar que Deus ele tem amor, olhe bem, uma coisa é eu falar que Deus ele tem amor, outra coisa é eu falar que Deus ele é amor, tá? Então, quando eu falo que Deus ele é amor, que Deus ele é a verdade, que Deus ele é o caminho, mostra que ele é a fonte primária, ele é a matéria-prima da verdade. Então, a fonte primária é Deus. Toda a verdade, ela vem da pessoa de Deus, tá? Então, qualquer verdade que se conhece no nosso mundo secular veio da pessoa de Deus. Ele é a fonte primária, porque ele é a verdade. Uma coisa assim, eu dizer, eu falo a verdade, né? Eu quero a verdade. Outra coisa eu dizer, Deus, ele é a verdade. Por quê? Porque eu estou relatando que ele é a fonte da verdade. Então aqui, alguns textos bíblicos atribuem à pessoa de Deus qualidades que os seres humanos não possuem, ao passo que outros textos descrevem em termos de atributos morais compartilhados pelos seres humanos, ainda que de forma limitada. Então, grave bem isso. Existem os atributos comunicáveis, aqueles que são encontrados nos seres humanos, compartilhados com os seres humanos, mesmo que uma forma limitada, mesmo que seja de uma forma imperfeita, mas ela pode se encontrar na pessoa do ser humano. Agora, existem aqueles incomunicáveis, que somente é encontrado. Essas qualidades, esses atributos, ela só é encontrado na pessoa da Trindade. Então, nós iremos entrar agora aqui em alguns pontos importantes sobre esses atributos. Tá? E aqui o autor lhe traz um exemplo sobre a santidade. O Antigo Testamento usa o termo santo em sentido de absoluto, apenas quando se refere à majestade incriada e inteiramente inacessível de Deus, sendo que tudo mais em comparação a ele é absolutamente não santo. Então, quando nós olhamos para os textos sagrados do Antigo Testamento, eles nos apresentam a pessoa de Deus como sendo santo. Somente ele é santo. Só que nós vemos também ele dizendo para a pessoa, né, o seu profeta, sede santo, né, falando para o povo de Israel, sede santo, por quê? Porque são atributos comunicáveis, que pode sim o ser humano ele obter ou ele buscar essa santidade, conforme nós vemos aí. Somente Deus santifica. Isso é só ele faz o homem participar da sua santidade. Então, por isso que o texto sagrado apresenta Deus como um Deus santo. Ele é santo, ou seja, ele é a fonte de toda santidade. Então, por isso que nós conseguimos e temos condições de buscar essa santidade, né? A santidade de Israel, como é apresentado nos textos sagrados, porque ele é a fonte desta santidade. Esse princípio segue imediatamente seu aspecto ético, que é realçado, sobretudo, pelo contraste com a pecaminosidade do homem. Então, ser santo, como Deus é santo, estamos falando de uma forma ética, tá? Em questão do pecado, porque Deus ele é santo e abomina o pecado. Deus jamais ele vai fazer aí aliança com o pecado ou se misturar com o pecado. Jamais ele vai aceitar o pecado. Então, quando ele apresenta-se como santidade para Israel ou para o homem, é justamente se afastar da imoralidade, se afastar do pecado, distanciar daquilo que é impuro, daquilo que mancha as vestes espirituais. Quem pode ler aí? A natureza de Deus é identificada? Onde é que aperta aqui embaixo? Vai ter um botãozinho aí. A natureza de Deus é identificada com mais frequência por aqueles atributos que não possuem analogia com o ser humano. Deus existe por si mesmo, sem depender de outro ser. Ele é a fonte originária da vida, tanto ao criá-la quanto ao sustentá-la. Deus é espírito, ele não está confinado à existência material e é imperceptível ao olho físico. Sua natureza é imutável, jamais se altera, posto que o próprio Deus é o fundamento do tempo. Ele não pode ser limitado pelo tempo. Ele é eterno, sem começo e nem fim. Deus é totalmente consistente dentro de si mesmo. O espaço não pode limitá-lo, pois ele é onipresente. Deus também é onipotente, pois é poderoso
para fazer tudo o que esteja de acordo com a sua natureza e segundo os seus propósitos. Além disso, é onisciente, conhece efetivamente todas as coisas passadas, presentes e futuras. Em todos esses atributos, o cristão pode achar o consolo e a confirmação da fé, ao passo que o incrédulo é advertido e motivado a crer. De acordo com Deus, tanto é contínuo como tem um ser contínuo. Tudo mais é temporário. É preciso ressaltar ainda que não existe contradição entre a natureza perfeita de Deus e o seu poder ilimitado. Isso. Então, nos nossos próximos tópicos, falaremos sobre esses atributos que é encontrado na pessoa de Deus, mostrando a sua grandeza, mostrando a sua maravilha, tá? Então, quando se fala que Deus, ele é a vida, né? Nós estamos falando que ele é a fonte originária da vida. Então, tudo se encontra nele, tá? Ele é espírito, ele é a vida, ele é a verdade, ele é o caminho. Então, a sua natureza é imutável, tá? Então, nós vamos falar sobre também esses atributos de Deus, o imutável, eterno. Falaremos sobre a justiça, falaremos sobre a graça, a misericórdia. Então, são atributos que nos demonstram a grandeza do nosso Deus. É conhecer a Deus mais de perto. Você pode dizer que você tem intimidade com alguém, é quando você passa a conhecer essa pessoa mais de perto. Você pode falar que você tem um relacionamento íntimo quando você passa a conhecer o seu cônjuge. Você começa a analisar aquilo que realmente ele gosta, o que ele não gosta. É quando você vai conversando, comunicando, observando mais de perto. Tá? Então, quando nós estudamos sobre a pessoa de Deus, né, nós começamos a nos relacionar com ele. Quando nós orarmos, nós conseguiremos ter mais propriedade para falar com ele, sabendo quem ele é, tá? Como ele age em nossa vida. Ele não está confinado à existência material e imperceptível aos olhos físicos. Tá? Então, muitas das vezes a nossa mente ela tenta criar essa imagem, né? Quando nós lemos os textos, quando nós falamos que Deus ele vinha e descia lá com Adão, né, para conversar, dialogar com Adão, que ele estava caminhando no jardim procurando Adão. Então, a nossa mente, por ser limitada, ela começa a entender dessa forma, né, imaginando ali uma pessoa caminhando e tal. Então, quando nós passamos a conhecer, vamos ver o relato de Salomão, né, que a sua glória ela encheu no templo de tal forma que não tinha como ninguém entrar, né? Então, quando fala que Moisés ele viu o Senhor pela fenda da rocha, simplesmente ele viu de longe, bem distante ali, passar, mas o seu rosto resplandeceu de tal forma da grandeza de Deus. Então, o corpo material, irmãos, ele não tem condições de ver a Deus, tá? Mas é a forma que Deus ele se comunica com o homem. Então, quando ele fala, não, eu falo com meu servo face a face, né, para mostrar como ele era íntimo de Moisés, mas sabendo que não foi igual eu converso com o pastor Valmiran frente a frente, não foi assim, mas sabemos que ele tinha um íntimo relacionamento para com Moisés. Então nós conhecemos mais um pouco sobre Deus. O espaço não pode limitá-lo, né, pois ele é onipresente, ou seja, a Bíblia vai relatar lá em Salmos, né, que a terra, o globo terrestre, ele é o escabelo dos seus pés, né? Você já viu o que é o escabelo dos seus pés? É um que apoia, né, uma mesinha que apoia os pés, né, da pessoa. Então ali é chamado de escabelo, né, antigamente. Então imagina aí a grandeza do nosso Deus. É claro que ele não se limita ao corpo físico, mas sim mostrando que ele é poderoso, ele é grandioso, o universo ainda é pequeno para o tamanho do nosso Deus. E aqui nós vamos conhecer sobre esses atributos incomunicáveis, né? A onipresença, onisciência, onipotência, que não é relatado ou encontrado no homem, tá? Também é um atributo incomunicável a questão de ser eterno. Em que sentido? Que ele nunca foi criado. O ser humano, ele vai ser eterno, mas ele não vai ser igual a Deus em questão de eternidade, porque Deus ele não foi criado por ninguém. Agora o ser humano ele vai compartilhar da eternidade com Deus, mas ele nunca será eterno igual a Deus, tá? Mas vamos entender um pouco mais sobre isso. Mas olhando para todos esses atributos que vão ser relatados aqui, nós entenderemos que esses atributos, nós como cristãos podemos encontrar consolo e confirmação da nossa fé quando nós passamos a ter mais essa intimidade com os atributos de Deus. Deus se manifesta através dos atributos de sua natureza. Então, através das suas ações, das suas atitudes, ele age para conosco. Então, como já foi falado aqui, dos atributos incomunicáveis e dos atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles que manifestam de forma limitada nos outros seres criados. Então, falaremos um pouco mais sobre isso aí. Deus, ele é a verdade absoluta. E pode ler.
O homem deseja o homem deseja eternamente encontrá-lo, porém muitos procuram outras fontes. Deus, a própria verdade, não somente prática. A verdade e identidade é a palavra que perfeitamente condiz com a verdade, mas ele é a própria verdade. Bom, então aqui, quando fala Deus, ele é a verdade, mostra que ele é a fonte primária dessa verdade. Ele não só fala a verdade, ele não só requer a verdade, mas ele é a própria verdade. É tanto que nós temos aqui, nós vamos entrar mais à frente aqui, fazendo esse paralelo com os textos, como o texto apresenta para nós. Temos as referências bíblicas, né, que o meu propósito era trazer para vocês aqui na TV, mas não deu certo, problema no cabo. Mas temos as referências bíblicas que vocês podem frisar aí em João 17, versículo 3, mostrando o Deus Pai como Deus verdadeiro, tá? Apresenta Deus como Deus verdadeiro, mostra também a pessoa de Jesus Cristo como sendo também sendo a verdade, né? Deixa eu só abrir o texto aqui. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por ser o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Outro texto aqui vai mostrar para nós sobre a pessoa de Jesus Cristo. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele se apresenta como a verdade. E agora também o Espírito Santo sendo apresentado como a verdade. João também, versículo 16, versículo 13, vai dizer o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, ele é a verdade absoluta. Toda a verdade é encontrada, tem a fonte primária no Deus verdadeiro. Por isso que Satanás, irmãos, ele é o pai da mentira. Ele odeia a verdade, ele quer levar as pessoas a praticar a mentira. Por quê? Porque ele é tudo, ele é contra tudo que é Deus, tudo que se relaciona a Deus. Então ele é o pai da mentira, mas o nosso Deus, ele é a verdade absoluta. Ele é a fonte primária. Então faz parte da natureza de Deus, da substância de Deus, do DNA de Deus, a verdade, tá? Então, como nós já temos esses relatos bíblicos aqui, vemos os textos sagrados que Deus ele também ele é. Salmos 31, versículo 5, vai falar do Deus da verdade. Salmo 119, versículo 160, sempre seja Deus verdadeiro, apresentando o nosso Deus como verdadeiro. Então, a palavra de Deus está aí, irmãos. As referências sagradas estão aí, mostrando este atributo, a manifestação deste atributo para conosco. O eterno Deus é a luz perfeita e, portanto, é inteiramente impossível que nele haja trevas. 1 João 1,5. Isto é, que Deus possa negar a si mesmo, né? Ou seja, ele não pode negar a si mesmo ou mentir. Por quê? Porque ele é a verdade absoluta. Nele não há engano, tá? Nele não há mentira. Deus, ele não é Deus que se arrependa, né? Aquele arrependimento de ir lá, de voltar atrás, desfazer aquilo que ele fez. Não, ele é imutável, tá? Salmo 117, versículo 2, parte B. A verdade do Senhor é para sempre. Então, aqui mostrando os versículos que apresentam Deus. São recortes, mas são versículos que apresentam Deus como a verdade. Tá? Ele não apenas fala a verdade, ele não apenas escreve a verdade, mas simplesmente ele é a verdade. Então, faz parte do atributo de Deus. A palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Mateus 24, 35. Os irmãos estão conseguindo acompanhar aí? Tá? Aqui Deus mostrando Deus como a verdade absoluta. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos avançar para o segundo atributo que é encontrado, que é compartilhado com o ser humano, que tem a fonte primária em quem? Tem a fonte primária em Deus, tá? E o mais interessante é que não é somente em Deus Pai, não é em Deus Pai, mas sim no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, faz parte da essência, da natureza da Trindade, tá, irmãos? Então, Deus, ele é fiel. Olha aqui como mostra a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus nunca falha. A característica de Deus é uma expressão da verdade, que ele é imutável, executa sem cessar. Então, essa qualidade da fidelidade de Deus, podemos confiar, ter a certeza que ele é fiel. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, tá? Então,
a fidelidade de Deus nunca falha. Repetidamente, a Bíblia fala dessa fidelidade vinculada a várias experiências e necessidades do homem. Tá aí, irmãos, mais uma vez, volto a frisar, as referências bíblicas. Deus é fiel na sua chamada, Ele é fiel para guardar, Ele é fiel ao sermos tentados, Ele é fiel quando as suas promessas, que são sim e sim. Não existe controvérsia, né? Sim e não, mas sim e sim. Ele é também fiel quando o crente padece, a sua fidelidade chega até as mais altas nuvens, é o salmista expressando, né, sobre Deus. Então é algo maravilhoso. Quando nós entendemos que Deus ele é fiel, por mais difícil que seja, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E muitas das vezes as pessoas ficam esperando, né, profetas para falarem, mas a palavra de Deus mostra a fidelidade de Deus, mostra a grandeza do nosso Deus, ele é imutável. Deus é santo, falamos já um pouquinho, mas a Bíblia Sagrada mostra sobre a santidade de Deus. Ele é chamado o Santo de Israel. Tem as referências aí. Só no livro de Isaías esse nome é usado quantas vezes? 30 vezes. Assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Tá? Então a santidade faz parte da natureza de Deus, da essência de Deus. Realmente santo e tremendo é o seu nome. Então essa expressão de santidade é uma substância da própria natureza de Deus e não somente uma expressão de um procedimento santo. Deus diz, eu sou santo. Ele é a fonte de toda a santidade. Então, por isso que ele quer que nós sejamos seus imitadores. Por mais que neste momento que nós estamos aqui na terra, a busca pela santidade ela será limitada, ela será imperfeita, mas ele quer que nós andemos no caminho da santidade, da busca pela santidade. Então, por quê? Porque ele é a fonte da santidade. Assim como a luz é caracterizada pelo seu brilho, assim também Deus, que é luz, emite raios de brilho da sua santidade. Então, Deus ele é a fonte da santidade. Então, a Bíblia diz que Deus é glorificado na sua santidade. Êxodo 15, versículo 11. A glória de Deus são raios da sua santidade e nós o adoramos na beleza da sua santidade. Irmãos, é tão profundo isso aqui que quando Moisés, né, ele estava no pé do monte, o povo, quando ele subiu ao monte, o povo não podia nem tocar no monte, porque estava ali a presença de Deus naquele lugar. Né? Então, a grandeza do nosso Deus. Então, quando Moisés ele desce, né, o seu rosto estava resplandecendo, como se tivesse ali o brilho. Mas por quê? Porque simplesmente esses raios atingiu o rosto de Moisés, o raio da glória de Deus, né, da grandeza de Deus, atingiu o rosto de Moisés, que o povo falou assim, olha Moisés, coloca aí alguma coisa para tampar, porque nós não conseguimos olhar no seu rosto. Por quê? Porque o nosso Deus, irmãos, ele é santo, e ele emana santidade, ele emana essa luz maravilhosa. Então, todas as vezes que você olhar na Bíblia Sagrada, vai apresentar Deus como a luz, como aquele que clareia. Tudo que é do inimigo vai ser apresentado como trevas. Então, ele é a luz. Então, quando a luz chega, as trevas se dissipa. Ela não tem vez. Por quê? Porque a luz ela é poderosa. A santidade de Deus em relação ao homem. Primeiro nós apresentamos aqui a santidade absoluta em Deus. Agora falaremos sobre a santidade de Deus em relação ao homem. Como é que funciona essa santidade de Deus em relação ao homem? Deus quer que os homens vivam em íntima comunhão com Ele. Porém, isso só é possível quando eles aceitam as condições impostas por Deus. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então é fato, irmãos. Deus ele não habita em lugares impuros. Tá? Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Não adianta. A pessoa achar que está vivendo uma vida com Deus, vivendo ainda no lamaçal do pecado, e consequência vai vir sobre essa pessoa. Então quando Deus ele quer um relacionamento com o homem, ele vai colocar exigências. Tá? Quando Moisés ele chegou lá no monte, né, para subir, ele falou, olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Tá? Então, por quê? Mostrando o poder e a santidade de Deus. E muitas pessoas hoje, né, acham que isso aí virou um ritual, aí começa a tirar a sandália para subir no altar, aí começa a virar essas coisas aí, mas ali naquele momento mostrando, reconhecendo, né, dentro da cultura daquela época, a grandeza de Deus. Tá? Então, mostrando o poder de Deus aí. Deus tem na sua santidade decretado leis e normas que expressam sua vontade, às quais o homem tem que se sujeitar e obedecer. Ele quer levar os homens no caminho da santidade, porque ele deseja que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Tá? Então isso aqui, irmãos, é algo tão profundo. Claro que eu vou fazer uma comparação aqui que não chega nem perto, né? Mas você sabendo que aquela pessoa é uma pessoa desonesta, que ela é uma pessoa impura,
Você vai contratar aquela pessoa para algo? Você vai colocar aquela pessoa em uma responsabilidade dentro da igreja? Com certeza não. Imagina agora servir ao Deus de Israel. Devemos servir ao Deus de Israel, irmão, em santidade, em reverência, em temor, tá? Então, ele apresenta os seus requisitos, ele impõe os seus requisitos, mas nós devemos voluntariamente segui-las, porque ele não te obriga a fazer nada. Simplesmente ele apresenta as suas condições e nós, por amor, devemos corresponder a essa grandeza de Deus. Na sua santidade, então eu estou no mesmo texto aí. Na sua santidade, Deus, porém, sente tristeza e zelo. Ou seja, isso é uma característica, tá? Pessoal de Deus, né? Sentir tristeza. Quando a sua vontade não é respeitada pelos homens. Deus ama a justiça e aborrece a iniquidade. Ele não pode tolerar o pecado. Por isso, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Está lá em Isaías 59. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Tá? A única coisa que impede você de ter um relacionamento com Deus é a iniquidade, é o pecado, porque Deus ele não aceita o pecado, tá? Não aceita o pecado. Deus é amor. Isso aqui nós entendemos aqui como a profundidade de Deus, né? Deus, ele é amor. Outro aspecto divino, em virtude do Senhor. Esta virtude do Senhor é perfeita e infinita. A maior demonstração de amor de Deus foi o quê? A de conceder o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Olha que profundo. A Bíblia mostra que não somente diz que Deus ama os homens, mas que ele é amor. Então o amor, irmão, faz parte da essência de Deus, tá? O amor é algo que só é encontrado, a fonte primária do amor é Deus. Por isso que ele vai falar, aquele que diz que está na luz, mas aborrece seu irmão, permanece em trevas, né? Então, quando a pessoa ela sabe fazer o bem e não faz, ela comete o quê? Pecado. Porque Deus ele é amor, Deus ele é compaixão. Então, vemos que o próprio Deus, ele não sente amor apenas, né? Mas ele é o amor. É dele a fonte primária. A Bíblia vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, né? Nós falamos na lição bíblica aí da CPAD sobre a igreja, né? Sobre o amor. Isto é, que o amor é a própria substância do eterno Deus. O seu amor é como um rio que mana dele mesmo e que é a fonte do amor. Assim a Bíblia fala do Deus de amor e também do amor de Deus, tá? Então, Deus de amor e também do amor de Deus, que está aí. Tá uma referência bíblica aí, irmãos, só uma correção. Tá o que aí no seu livro? Na verdade, é 1 Coríntios. Só colocar um umzinho aí, viu? E quando vocês for buscar aí, talvez vocês não vão conseguir encontrar. 1 Coríntios 13, 13. É uma redigitação. Mas quando fala do amor de Deus, aí é 1 Coríntios 13, 13. Falamos que o amor, ele faz parte da essência de Deus, tá? Faz parte de Deus. É como se fosse aí, né, um DNA da pessoa de Deus aí, né, fazendo parte aí da essência do nosso Deus. Então ele emana amor, ele emana justiça, ele emana santidade, ele emana fidelidade. Então a fonte primária é encontrada em Deus. O grande preço que o amor de Deus pagou, quem pode ler aí? O grande preço que o amor de Deus pagou. Estamos agora diante de maior, mais impossível profundidade do amor de Deus. Quando Deus, na sua santidade, não pode tolerar o pecado que vive em pecado, conforme a sua justiça, tem executar o juízo para castigá-lo. Esse mesmo Deus que, essencialmente, é o amor, ama o pecado. Parece que estamos diante de uma explicativa para que contradições dentro das mesmas pessoas, porém, não há nada disso. Ponto. O amor... Então, como você vai dizer que Deus é amor se ele castiga o homem em seu momento de pecado, né? Então, existe aí pessoas que começam a questionar a pessoa de Deus, do Deus do Antigo Testamento, dizendo que é um Deus carrasco, né? Vai ter aí alguns atores, né, que vai dizer isso aí, que Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco, um Deus tirano, um Deus que mata as pessoas. Mas como nós olhamos para a essência de Deus, que Deus ele é amor, não existe contradição. Simplesmente ele odeia o pecado. Quantas e quantas oportunidades Deus deu para Israel? Quantas e quantas oportunidades
Deus ele deu para aquelas nações pagãs para se converterem. Tá? Deus nunca fechou ali simplesmente um povo de Israel apenas. Não. Ele falou para Abraão: de ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus nunca foi apenas ter um grupinho, né? Um grupinho de Israel, a nação de Israel somente para si. Não era o propósito de Deus. O propósito de Deus que era usar a Israel para ganhar as outras nações, os outros povos. Mas o amor de Deus ele é espalhado pela humanidade. Agora, cabe à pessoa querer corresponder a esse amor. Agora, quando se fala de um Deus santo, que não tolera o pecado, consequentemente, vai ter castigo para aqueles que desobedecerem a isso. Então, a justiça de Deus tem que ser executada, tá, irmãos? Por mais que ele é amor, mas a sua justiça, ela tem que ser executada em cima daqueles que desobedecem, daqueles que não querem saber de Deus. Então, por isso que a Bíblia vai mostrar aqui que através dessa justiça, através dessa santidade que não pode tolerar o pecador, o pecado, né? O pecador que vive em pecado, que permanece em pecado, mas quando nós olhamos aqui para o plano de salvação, olha aí novamente o amor sendo derramado. Antes mesmo de criar todas as coisas, Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Deus agora elabora um plano, um projeto e coloca em ação. Né? A Trindade em ação, que foi o quê? Resolveu pagar o maior preço que jamais foi pago para que resgatar essas pessoas, para que elas não fossem condenadas. Então Deus ele demonstra o seu amor através disso. Então, quando nós apresentamos o Deus do Antigo Testamento, nós mostramos justamente esse Deus santo, que não tolera o pecado, que não tolera a iniquidade, mas que ele é amor, que ele enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário por cada um. Então vamos avançar aqui. Então Deus ele enviou o seu filho para ser o mediador dessa justiça de Deus e os homens. O homem estava indo ladeira abaixo para a condenação eterna, mas o Filho de Cristo, o Filho de Deus, ele pagou um preço que o homem não teria condições de pagar. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, Deus, ele prova o seu amor quando ele entregou o seu Filho, né? O grande amor de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, o Filho unigênito, para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, a cruz do Calvário, a pior morte daquela época, fazendo sentença em que a justiça de Deus havia decretado sobre o pecador. Assim, Jesus Cristo ele levou todas as nossas iniquidades e todas as nossas dores na cruz do Calvário, mas basta a pessoa reconhecer e buscar a salvação. Tá? Então Deus ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, agora, se o pecador quer viver no pecado, então a justiça de Deus ela vai vir, o juízo de Deus vai vir sobre essa pessoa. A graça de Deus. A graça significa um favor imerecido que Deus, na sua perfeita justiça, manifestou por intermédio do sacrifício do seu Filho, trazendo salvação a todos os homens. A Bíblia diz, por um ato de justificação de vida, onde o pecado abundou, e superabundou a graça. A misericórdia e a longanimidade de Deus são a expressão do seu amor. Deus é chamado Pai da misericórdia, e a Bíblia diz que ele é riquíssimo em misericórdia. Tá? Então nós vamos ver vários relatos, irmãos, né, que o próprio Deus ele demonstra esse amor. O que me vem à mente agora aqui é a viúva de Naim, né? Quando ela estava caminhando ali, ela não pede cura em momento algum, ninguém procura Jesus para pedir a cura, simplesmente só foi um encontro entre Cristo e os seus discípulos e aquele cortejo. Mas quando ele olhou para aquela mulher, a Bíblia deixa bem claro que ele moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, ele não queria que aquela mulher continuasse chorando, sofrendo. Então, ele mostra, irmão, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Pelo seu amor, ele se mostra longânimo, esperando com paciência que o pecador aceite o seu convite. Mas tem um limite. Ele está aguardando, mas tem um limite. A qualquer momento, ele vai vir, não mais como advogado, mas sim como justo juiz. Deus é reto, é impossível Deus fazer algo errado. Por causa de sua retidão, ele exige perfeição em todos os que desejam estar em sua presença. É um estilo de vida para ser vivido pela graça de Deus, pois é humanamente impossível ao homem ter a perfeição total de Deus. Mas simplesmente devemos estar o quê? Andando, caminhando. Tá? Por mais que não conseguimos ser perfeito totalmente, mas precisamos andar nesse caminho, o caminho da perfeição. E o que é o mais difícil, né? É o que muitas pessoas esbarram. É nisso aí. Eles querem viver a sua vida, mas quando fala de abrir mão de algo, quando se fala de deixar de praticar algo que ele gosta, que ele quer, aí é o problema. Né? Aí começam agora a querer pegar a Bíblia e moldar a Bíblia na sua vida. Né?
mas em vez de pegar a sua vida e moldar de acordo com a Bíblia Sagrada, não, ele quer pegar a Bíblia agora e começar a fazer ali, né, uns arranjos e acaba trazendo problema. Então Deus, ele é reto. O caminho de Cristo, ele é reto. Não tem rodeio, não tem curva, é reto, é retidão, é sinceridade. Deus é justo, jamais age com desonestidade. A justiça divina é manifestada no livramento do inocente, na condenação do pecador e no perdão para que se arrepende, no castigo do ímpio e na salvação do homem e na vitória às causas do seu povo. Já pensou se Deus fosse aquele que não punisse o ímpio? Seria aí, com certeza, uma injustiça, né? Mas Deus, ele é justo, tá? Se a pessoa não quer saber de Deus, ele vira as costas para Deus, consequentemente, ele vai ter castigo, ele vai ter punição, tá? Deus, ele é justo. Atributos comunicáveis, já falamos aqui, do amor, santidade, justiça. Temos outros aqui que ainda não foi falado, né? A sabedoria e conhecimento. Algo que eu vou deixar aqui, nós não falamos aqui sobre a sabedoria, nós vamos entrar mais à frente sobre outros atributos de Deus, os incomunicáveis, mas eu quero destacar aqui bem rapidinho, sobre a sabedoria e conhecimento. Tiago vai dizer, aquele que tem falta, sente falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. Por quê? Porque ele é a fonte primária da sabedoria, né? Então, o conhecimento, a sabedoria primária é de Deus, porque ele é a sabedoria. Provérbios vai falar sobre a sabedoria, mas usando uma linguagem, colocando ali como que a sabedoria conversando, né? Então, os teólogos ali já consideram ali que a sabedoria naquele momento ali é a pessoa de Jesus Cristo. Então, ele é a sabedoria. Nos traz aí, tá bom? Vamos lá? Questionário. Quanto à existência de Deus, assinale a errada. Então, 3 estão certas. Está te pedindo a errada. Qual dessas aí é a errada? Isso aí. Significa um favor imerecido que Deus, na sua perfeita justiça, manifestou por intermédio do sacrifício do seu Filho. Isso aí. 3. A e a de Deus são expressão do seu amor. É isso aí. Não se pode explicar a natureza de Deus, mas somente crer nele. A santidade é somente uma expressão de um procedimento santo, e não uma substância da própria natureza de Deus. Errado. Amém? Pausa. Vamos falar agora sobre os atributos de Deus, aqueles incomunicáveis que só é encontrado na pessoa da Trindade. Nas pessoas da Trindade. Atributo, o que é atributo? É aquilo que qualifica um ser. Ao conhecer os atributos de um objeto, buscamos a essência de sua natureza. Conhecemos a Deus, descobrimos seus atributos e o reconhecemos como um ser infinito. Então, a partir do momento que nós buscamos conhecer essas qualidades, nós conseguimos nos aproximar, a entender melhor, ter um bom relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Isso é como uma pequena comparação aqui. Quando a pessoa ela tem vários talentos, mas você ainda não sabe desses talentos, né, para utilização, né, em algum exercício, em algo. Então, a partir do momento que você vai conhecendo, você vai observando e entendendo como que funciona aquela pessoa. Você vai começando a conhecer aquelas qualidades, né, que é aquela pessoa. Aí você vai conseguir identificar aquele ponto. Então, quando se trata da pessoa de Deus, né, conhecendo os atributos de Deus, nós buscamos essa essência que existe na pessoa de Deus. Então, encontramos nas Escrituras os atributos de Deus. Elas declaram que ele é o que é e o que faz. É verdade que, como criatura, desvendá-los ou relacioná-los no seu todo é tarefa difícil, se não de todo impossível para nós. O apóstolo, escrevendo sobre a glória de Deus, declara: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno, né, que não tem fim. Então, a pessoa de Deus, né? Quando eu falo a pessoa de Deus, mas estou falando das 3 pessoas da Trindade. Nós vemos essas qualidades, essa grandeza, e a nossa mente não consegue compreender. Lembra que nós começamos aqui que os escritores bíblicos, eles não esforçaram, eles não se interessaram em querer provar Deus, a pessoa de Deus, a existência de Deus, mas sim relatar sobre Deus, né? Mostrando as suas ações, as suas atitudes, através do testemunho de quem Deus é e de como Deus age, o que ele faz, tá? Então vamos lá. Então na Bíblia encontramos atributos de Deus: vida, personalidade,
imutabilidade, unidade, verdade, amor, santidade, bondade, misericórdia e justiça. Agora falaremos sobre essa parte da aula, falaremos sobre os atributos naturais de Deus, que são onipresença, onisciência e onipotência. Deus, ele é onipresente. Mas o que é onipresente, pastor Valmirã? Onipresente, ele está em todos os lugares. Na terra. Em todos os lugares. Aqui, na minha casa, na sua, nos irmãos aqui. Então, quando nós falamos sobre a onipresença de Deus, irmãos, não tem lugar no universo, não somente no planeta Terra, mas no universo que Deus ele não está presente. O próprio salmista falou, posso ir para as profundezas, né? Ele falando da sua pessoa, né? Mas os olhos de Deus estão lá, né? A presença de Deus. Posso ir no mais alto, sublimes céus, mas ele também estará lá presente. Então, vemos como a onipresença de Deus, ela está em todos os lugares. A sua presença, ela preenche todo e qualquer espaço. Quando a Bíblia fala sobre os 7 olhos de Deus, aí a nossa mente pequena, né, já começa a querer imaginar Deus com 7 olhos ali no rosto. Não tem nada a ver isso, irmãos. É simplesmente mostrar a plenitude da presença de Deus, que está em todos os lugares. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Deus relaciona-se com tudo e com todos ao mesmo tempo. Ele está presente em toda a sua personalidade. Então, o mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está lá. O mesmo Deus que age aqui é o mesmo Deus que age lá do outro lado do mundo, do Japão. Então, ele se relaciona com todos com tudo e com todos ao mesmo tempo. Não há como fugir da sua presença. Aí o salmista vai dizer, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Tudo isso significa que Deus é infinito e está presente em tudo, em todo o tempo e espaço. Ninguém pode se esconder da sua face, mas a presença do Senhor deve ser experimentada em todo o tempo para se receber as suas bênçãos de uma maneira bem real. Então, quando a pessoa ela está ali, né, no momento mais difícil da sua vida, onde o pensamento, o sentimento vem que Deus ele se esqueceu daquela pessoa. Aí nós lembramos da onipresença de Deus. Pode ter uma multidão, não é assim? Mas ele está atento à tua oração. Pode ter várias pessoas clamando, uma multidão clamando a Deus, mas ele está atento ao seu clamor, ao clamor de cada um, porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, ele preenche todo e qualquer espaço. Tá? A Bíblia fala da onipresença de Deus. Agora vamos para os relatos bíblicos. Aqui são vários, tá, irmão? São vários que a Bíblia nos apresenta. Então é isso que você precisa aprofundar dentro da Bíblia Sagrada, dentro desse curso de teologia, né? Essas referências bíblicas mostrando como Deus ele está presente em todos os lugares, como ele age em nossa vida, como ele age diante da humanidade, como ele é, a sua essência, o seu poder, a sua glória. O que significa a onipresença de Deus? Não encho eu os céus e a terra? Olha aí, ele dizendo em Jeremias 23, 24, Salmo 72, 19. O rei Salomão disse na sua inspirada oração, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter. Olha o poder, a magnitude do nosso Deus. Agora você observa como ele relata a grandeza do nosso Deus, a onipresença do nosso Deus. Só que é o mesmo Deus que preenche o céu e o céu dos céus, que ainda não pode conter a presença de Deus, é o mesmo que habita dentro de nós. É o mesmo que está aí dentro de mim, dentro de você. Então, isso fala da onipresença de Deus, o qual é possível porque ele é espírito. Ele não está sujeito à matéria, para ele não existe espaço nem tempo. Ele se move com a mesma facilidade que o nosso pensamento, que no momento pode estar num lugar e no mesmo momento pode ir em outro lugar. Assim como o centro de uma circunferência está à mesma distância de qualquer ponto da periferia, assim também Deus está perto de qualquer ponto do universo. Tá? Nosso Deus, ele é assim, né? Os seus olhos passam por toda a terra, segundo as Crônicas 16, 9. Não existe, portanto, um Deus nacional, um Deus local, porque ele é o Deus do universo. Atos 17, 27, né? Ele não está longe, nenhum de nós. Esse é o nosso Deus. A onipresença também não significa que enquanto uma parte de Deus está no lugar, uma outra parte está no outro lugar. Deus é indivisível. Aonde ele estiver, ali ele está em toda a sua plenitude, tá? Então ele é o Deus criador. Deus é o criador e o Senhor sobre a criação. Ele habita nos céus, ele habita na terra, ele habita no universo, tá, irmãos? Então essa é a grandeza do nosso Deus. Então a onipresença, ele está em todos os lugares. Ele preenche todo e qualquer espaço.
né? A sua grandeza é imensa, ele não está limitado à matéria, tá? Ele é indivisível, ele não se divide. Uma parte dele está ali, a outra parte, né? Como os católicos falam, né? Fala que Deus não pode estar em todo lugar, então ele envia um anjo, ele faz isso, faz aquilo, ele tem os seus santos que agem, né? Os que estão a serviço dele, né? Então ele começa a trazer tarefas para nós, não. A sua essência, o seu poder está somente nele. Ele é indivisível. Deus é onisciente. O que é onisciência? Né? Conhece todas as coisas. Não é nada. Ele é a fonte de todo o saber, da sabedoria. Não há nada que se esconda de sua onisciência. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Olha que maravilha, irmãos. É profundo. Na onisciência de Deus, o futuro também está presente. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia um fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, ele é aquele que traz toda a verdade. Tá? É ele que fala antes mesmo que acontece, e realmente acontece como ele falou. Nós temos aí vários exemplos, que nós ficaríamos a noite toda só citando versículos que Deus ele falou e que se cumpriu conforme foi predito pelo nosso Deus. Tá? Então vemos lá em Gênesis, só esse que eu vou estar citando aqui, lá em Gênesis falando sobre a semente da mulher, né? Que a serpente morderia o calcanhar, assim, mas a filho da semente esmagaria a cabeça da serpente. Então, como Deus falou, se cumpriu. Aquilo que Satanás iria fazer contra Deus, contra Jesus Cristo, simplesmente era comparado a uma picada no calcanhar. Mas o que o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, fará com Satanás, faria com Satanás era esmagar a sua cabeça. Então, esse é o nosso Deus, que fala e que cumpre. Outro, bem rapidinho aqui, foi Ciro, algo tão profundo isso aqui, que ele falou o nome ainda, 100 e poucos anos antes de acontecer. Ele citou o nome de Ciro, que seria o libertador de Israel do cativeiro babilônico. E aconteceu conforme Deus tinha falado. Então, essa é a grandeza do nosso Deus. A onisciência de Deus garante-nos que todos os futuros julgamentos serão de acordo com a verdade, porque nada está oculto aos olhos de Deus, tá? Nada está escondido. Tudo que já passou, para Deus não tem, né? Deus ele não está preso ao temporal, né? Ao tempo, mas sim ele é atemporal, ele é fora deste tempo. Então, para ele, o passado, o presente e o futuro está nu e patente aos seus olhos. Tá? Nem pensamento, nem cálculo algum pode fazer-nos compreender a onisciência de Deus. Deus possui todo o conhecimento que existe. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele perdoa os pecados dos homens e o aceita em sua família. Somente ele tem condições de perdoar, tá? Porque ele conhece tudo, antes e o depois da salvação de cada ser humano. Então, as pessoas, quando falam, né, que Deus ele lança no mar do esquecimento, mas Deus ele não esquece de nada. Simplesmente, ele considera como uma página nova, né? Uma nova vida para aquela pessoa. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas está patente aos olhos de Deus. Ele vai falar, em alguns momentos de Israel, ele vai falar para lembra de onde eu te tirei, de onde vieste. Por quê? Por causa da ingratidão do povo de Israel. Mas vemos lá em Apocalipse 3, se eu não me engano, né? Vai falar sobre a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, irmãos, Deus ele não esquece, tá? Não vai achando que Deus esquece, não, que Deus ele não esquece. Então, a onisciência é um atributo que só Deus tem. Deus conhece todas as coisas, o seu entendimento é infinito. A sua onisciência não é resultado de seu esforço de aprender alguma coisa que alguém tenha favorecido. Não existe ninguém que tenha dado algo para aumentar o saber de Deus. Deus, ele é a fonte de toda a sabedoria, tá? A onisciência de Deus abrange tudo no passado. Olhe bem, não existe mistério nenhum no passado que Deus não esteja revelado. Até todos os pecados ocultos manifestam-se depois. A única maneira de evitar essa manifestação em tempo é o quê? É pedir a reconciliação a Deus através do sangue de Jesus. É se arrepender de fato e abandonar o pecado. Aí sim, a condenação não vai vir sobre aquela pessoa. Mas enquanto a pessoa viver no pecado, viver enganando, a justiça de Deus vai vir. A onisciência de Deus abrange também o presente. Deus conhece tudo a respeito de todo homem. Davi disse, tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Deus sabe o nosso nome e a nossa morada. Ele conhece a nossa estrutura e os nossos corações, pois ele os
esquadrinha, somente ele esquadrinha o coração. A palavra de Deus é como espada de dois gumes que penetra, né, células, né, juntas e medulas, que vai até a profundeza do coração. Assim ele conhece as nossas necessidades e tem solução para todos os nossos problemas. Somente ele, que é onisciente. Deus também conhece tudo sobre a natureza, sobre as estrelas, coisas que astrônomo nenhum pode conhecer. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aqui nós podemos ler aqui, passar a noite lendo isso aqui, maravilhando da grandeza e do poder de Deus, mas eu creio que você já leu em casa. A onisciência de Deus abrange também o futuro, chamado de presciência. Ele já sabia de antemão, irmãos. Só que o fato dele saber não quer dizer que ele interferiu na decisão do homem, tá? Ele não interferiu na decisão do livre-arbítrio do homem. Nessa previsão, Deus que também conheceu os homens e os predestinou para serem salvos por Jesus. O que é isso, irmãos? Ser predestinados, salvos por Jesus. Simplesmente, Deus deixou Jesus Cristo como sendo mediador entre Deus e os homens. Então, Deus ele escolheu a Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo o homem pode ser salvo. Então, predestinar, ou seja, o destino já está destinado, já está traçado. Jesus Cristo é o único que salva. Agora, para aqueles que têm, né, uma teologia da eleição, que Deus elegeu um povo, que aquele povo ele vai ser salvo, já está predestinado para a salvação. Na verdade, a pessoa só está predestinada a partir do momento que ele entra no barco, que é Jesus Cristo. Que aceita Jesus Cristo. Aí sim, ele é uma pessoa salva. A partir do momento que ele pula desse barco, ele já deixa de ser salvo, né? Isto é, por nenhum outro meio, somente por Jesus. Chamou todos para a salvação. Estão conseguindo acompanhar aí? Assim somos eleitos segundo a presciência de Deus, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Os que não aceitarem este único meio de salvação estão, por causa da sua rejeição a Cristo, estão predestinados ao julgamento e castigo, mas quem não crê será condenado, ou já está condenado. Então, somente através de Jesus Cristo, tá? Somente o Senhor, pela sua presciência, ele pode conhecer o futuro daqueles que rejeitarem o seu amor. É tanto que o livro de Apocalipse, o livro da revelação, já está mostrando o que há de acontecer. Já mostra lá, né? As pessoas salvas, aqueles povos, línguas, aquela multidão inúmera multidão de pessoas que vão morrer na grande tribulação, pessoas que realmente foram salvas. Então, somente ele pode relatar o que vai acontecer, o que há de acontecer. Deus também, na sua onisciência, prevê os acontecimentos do futuro. Profecia é uma revelação do que Deus, na sua previsão, já sabia. Temos no passado muitos exemplos em que Deus previu e revelou o que haveria de acontecer, conforme 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Um jovem profeta profetizou no ano 965, e aquilo se cumpriu no ano 641, sendo 334 anos depois. Isaías profetizou, e se cumpriu em 536, sendo 176 anos depois. Então vemos, irmãos, como Deus ele é preciso. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Tá? Agora, existe aquelas profecias, aquilo que, né, que são condicionais, mas a palavra de Deus ela não muda. Tá? Ela não volta atrás. A palavra de Deus ela jamais voltará vazia. Vivemos na véspera de grandes acontecimentos para todos. Para todos eles, Deus tem um tempo estabelecido pelo seu próprio poder. E são conhecidos desde a eternidade. Nada acontece por acaso, porque Deus assim determinou. Então Deus ele está atento, né? Então Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus é onipotente. Leia aí, pastor Valmirã. Deus é onipotente. O apóstolo João, na ilha de Patmos, assim descreve parte da sua visão apocalíptica. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Deus tem mais do que o poder necessário para realizar todas as coisas. Isto quer dizer que ele é onipotente. Ponto. Então, conhecendo esse poder de Deus, essa onipotência de Deus, esse poder extraordinário de Deus, o crente tem a certeza da salvação, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, tá? Então,
o evangelho de Cristo. Romanos 1,16, porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, poder extraordinário que encontra no nosso Deus, irmãos. E aí vem a reflexão, né? Porque muitos cristãos estão sendo derrotados, porque ainda não confiaram, confiança, crer de verdade no poder extraordinário do nosso Deus. Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Todas as vezes que Davi, ele orou a Deus pedindo direção para ir para o campo de batalha, ele venceu. Mas uma única vez que ele não orou, ele ficou em casa, foi derrotado. Então, devemos entender isso aí. Deus, ele está à frente, ele é o Todo-Poderoso. Nós não temos condições nenhuma de vencer, somente através do poder de Deus. O Evangelho de Cristo é poder de Deus. Deus mostra sua onipotência através do seu poder de criar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O Criador preserva todas as coisas, cuida e manifesta sua providência para o crente, pela sua onipotência. Então, são relatos bíblicos que mostram as ações de Deus, a manifestação de Deus. Então, você conhece a pessoa de Deus, né? a Trindade, as pessoas da Trindade, justamente através do poder extraordinário que a Bíblia relata. O próprio Deus disse, eu sou todo-poderoso, está lá em Gênesis 17:1. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis 18:14. A Bíblia afirma, o poder pertence a Deus. Né? Mateus 26:4. Disse, para Deus tudo é possível. Mateus 19:26. E as coisas que são impossíveis para o homem, são possíveis para Deus. Isso, irmãos, era para estar na nossa cabeceira da nossa cama, né? Todo dia nós ler e lembrar o poder extraordinário do nosso Deus. O anjo Gabriel disse, para Deus, nada é impossível. Jó falou de Deus, eu sei que tu tudo podes. Né? A onipotência de Deus significa que o poder dele é ilimitado. Aqui eu vou saltar um pouquinho aqui, mas tem várias referências, né? Como Deus se manifesta onipotência? Deus não pode ser impedido por quem quer que seja. Tá? Balaão tentou impedir o agir de Deus, mas não conseguiu. Vemos que a lei da natureza não pode limitar a onipotência de Deus. Ele é soberano e faz com o que ele quer. Ele está acima de todas as leis. Em alguns exemplos de milagres, Deus foram contrários. Em alguns exemplos de milagres de Deus, foram contrários às leis da natureza. Deus fez as águas ficarem como um muro. Vemos lá, né, o povo no deserto. E as águas do Jordão como um montão. Ele fez com que o ferro do machado flutuasse e que o sol detivesse no meio do céu. Ele livrou Daniel do poder dos leões, mandou uma tempestade e fez cessar. Tá? Em Gênesis uns 15, Salmos 107, 19. Isso aqui é só no Antigo Testamento. Vemos relato no Novo Testamento, Jesus Cristo acalmando a tempestade. Vemos, através da palavra de Cristo, Pedro andar sobre as águas. Irmãos, isso aí é além do natural. É além, né, das leis da natureza. Somente Deus faz isso. E vários outros relatos que nós vamos ver aí. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas e até chama as coisas que não são como se já fossem. Deus, que é o Criador, tem ainda o seu poder criador em pleno vigor. Por isso, não existem limites no seu poder de operar maravilhas, de curar, mesmo em casos sem nenhuma esperança humana. A onipotência de Deus opera somente conforme a sua vontade. Jamais existem contradição em sua natureza perfeita e o seu poder ilimitado. Deus jamais faria coisa que fosse contrária à sua perfeita santidade. Por isso, irmãos, quem somos nós para questionar? Quem é o barro para questionar ao oleiro? Quem somos nós? Simplesmente devemos aceitar a direção, o governo do nosso Deus, porque é Ele que nos guia, nos direciona. Agora vemos um ponto aqui interessante, que muitos questionam, né? Alguns questionam. Ele que tudo pode, só faz o que lhe apraz, tudo que o Senhor quis, Ele o fez. Por isso, existem coisas que o onipotente não pode fazer. Né? Ainda o autor ele traz isso aqui. Né? Ele não pode mentir, mas eu mudaria um pouco aqui. Né? Ele não mente, né? Ele não nega a si mesmo, né? Ele não pode. Ele não nega a si mesmo, ele não faz injustiça. Por quê? Porque ele é a justiça. Ele não nega a si mesmo, né? Porque ele é imutável. Ele não mente, porque ele é a verdade. A sua essência é a verdade. Não tem como, de uma fonte de água doce, a mesma fonte sair água salgada. Estou fazendo esse paralelo aqui para você entender a essência do nosso Deus. Então, se ele é justiça, jamais haverá injustiça, jamais sairá injustiça de Deus. Tá? Porque ele é a justiça. Ele não é aquele que pratica a justiça, ele é a justiça. Deus também não pode fazer acepção de pessoas, né? Deus ele não faz acepção de pessoas, porque ele ama a todos. Deus também
limita sua onipotência em respeitar o livre-arbítrio do poder. Somente aquele que quiser toma de graça da água da vida. Tá? Só que aqui, uma observação que eu faço da minha pessoa, até um certo ponto tem esse livre-arbítrio. Mas chega um momento que Deus ele pode sim interferir. Como vários casos já aconteceu de Deus interferir na história, justamente para que a sua palavra se cumprisse. Mas ele respeita o livre-arbítrio do homem. Tá? Ele respeita, ele dá oportunidade para a pessoa. Mas chega um momento que ele interfere, ele pode sim acontecer dele interferir na história. Deus deixa ao homem a oportunidade de livremente se humilhar diante de sua potente mão, conhecendo Deus através dos aspectos do seu caráter. Já falamos aqui sobre a onipresença, onisciência e onipotência, que só é encontrado na Trindade, tá? Somente encontrado na Trindade. Se nós formos aqui detalhar, vai ter versículos que apresentam essas características para as três pessoas da Trindade. Conhecendo Deus através dos aspectos do seu caráter. Quem pode ler aí? Conhecendo Deus através dos aspectos do seu caráter. Também conhecemos Deus ao estudarmos o que Ele é em si próprio, e em relação ao universo e aos seres por Ele criados. Tudo isso é chamado de atributos divinos, ou seja, aspectos do seu caráter. Existem os aspectos que só Deus possui e nada há que os lembre nos homens ou nos outros seres por eles criados. Atributo é uma característica essencial de um ser, aquilo que lhe é próprio. Os atributos de Deus são singulares e perfeitos. Só Ele os tem de modo absoluto. Isso. Então, novamente, está explicando aqui sobre o atributo. Atributo é uma característica essencial de um ser, né, que lhe é próprio, então, ou seja, é da essência do nosso Deus. Conhecendo Deus através desse seu caráter. Quando se fala sobre a soberania de Deus, ele é o quê? Significa que Deus é soberano, supremo. No universo em que está a Terra, só há um dirigente, o Todo-Poderoso. A própria ciência, alguns anos atrás, passou na Record, a própria ciência, os cientistas se reuniram e chegaram a essa conclusão e publicaram que a única explicação que tem para a beleza da natureza, né, falei aqui no início, foi justamente que existe um ser supremo. Eles não falam que é Deus, né? Eles falam um ser supremo, ou seja, um dirigente, aquele que está acima, não existe outro acima dele. É ele que está no controle. Por quê? É a perfeição. Irmãos, é algo profundo. Se você vê a questão do DNA, da forma que é feito, a beleza da natureza, né? A vida na profundeza do oceano. Existe vida na profundeza do oceano, é somente um ser supremo para fazer todas as coisas. Então, o Todo-Poderoso é encorajador, porque tem a segurança de que nada está fora do controle do Senhor. Os seus planos são, de fato, realizados, né? Salmo 103. Então, essa soberania, esse poder. Então, quando você reconhece Deus pelo esse caráter dele, sabendo que ele é soberano, que ele está no controle de todas as coisas, você olha para a sua vida, rapaz, a minha vida está tudo errado, mas ele está no controle. Basta você estar no caminho certo, estar na presença de Deus. Acontece alguma tragédia, alguma coisa, mas Deus está no controle. Simplesmente nós devemos continuar confiando, por mais difícil que seja. Deus é vivo, Ele mesmo é o Deus vivo. Tá? A vida é uma expressão de existência, seja terrestre ou terrena. Quem tem a vida tem condições de se comunicar com outras que têm vida, enquanto os deuses, que é feito por mão de homens, né, tem boca, tem olhos, tem ouvidos, mas não falam. Né? Ou seja, as estátuas, né? As imagens, esculturas, eles não têm vida, mas o nosso Deus é um Deus que comunica, é um Deus que se relaciona, é um Deus que quer intimidade, que quer aproximação. Ele quer isso com o ser humano, né? Ele criou o ser humano para ser desta forma, para estar em plena comunhão com ele. É tanto que Jesus Cristo veio até a Terra justamente para retomar novamente essa comunhão, esse relacionamento novamente. Então, o próprio Jesus Cristo, né? Ele vai falar que ele é a vida, né? Dar a vida, né? Vida com abundância. Então, Deus é também a fonte da vida. Ele tem a vida em si mesmo. Dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas, no sentido terrestre. E a todos que conhecem por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviou, ele dá a vida eterna. E esta vida é a luz do mundo. João, capítulo 1, versículo 7 ao 9. A promessa, né? A promessa de Deus é essa, né? É a vida eterna. É da eternidade, novamente, para o homem. Deus é eterno, não houve um tempo que Deus não existisse, nós já até falamos aqui. Uma referência bíblica, Jeremias 10:10, mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno, né? Ele sabe o que é de melhor para nós,
ele é eterno. O futuro está diante de Deus, né? Vê o passado e o futuro de modo tão claro como contempla o presente. Mas o Senhor, Deus da verdade. Romanos capítulo 16, versículo 26, lemos a respeito do Deus eterno. Abraão plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno, El Iolam. Quando Moisés, despedindo, abençoou as tribos de Israel, usou o nome Deus eterno. Então ele é eterno, não tem criação, ele não foi criado, tá? Existem alguns hereges aí que começam a falar que por Jesus Cristo, né, ser chamado de Filho de Deus, ele foi criado, ele está em um degrau abaixo de Deus, né, do Deus Pai. Então não existe isso, irmãos. Isso é uma heresia tamanha. Então Deus, ele é. Do mesmo jeito que Deus Pai é, Jesus Cristo é, e o Espírito Santo é eterno. Deus e a eternidade. Eternidade é o infinito quanto ao tempo. Deus não tem início. De eternidade a eternidade, tu és Deus. 1 Coríntios 29, 10. Ele tem autoexistência, um atributo eterno de Deus. Ele não deve sua existência a ninguém, porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é Jeová, nome usado 6.437 vezes. A eterna autoexistência do único Deus. Se você encontrar com um herege, com um ateu, primeira pergunta, você crê na Bíblia? Ele vai falar que não, então não tem o que discutir. Vai falar o quê? Porque ele não crê na palavra de Deus, ele afastou a palavra, a revelação, da manifestação, da existência do nosso Deus. Né? A Bíblia Sagrada está repleta de relatos da existência do nosso Deus, provado através das manifestações do seu relacionamento para com o homem, através do testemunho que está escrito nas Sagradas Escrituras. Se ele não crê na Bíblia Sagrada, então não tem como dialogar, né? Então, Deus, ele é eterno, Deus habita na eternidade, ele não está sujeito ao tempo e ele é imortal, tá? Por isso que ele pode ser eterno, ele permanece para sempre. Os sacerdotes foram impedidos pela morte de permanecer no serviço, mas Deus é para sempre. Os deuses deste mundo tiveram o seu princípio e o seu fim. Esses que ainda não findarão. Os que não findaram, findarão. Mas Deus, ele é imortal. É para sempre. Ele não muda. Tá? Ele permanece. Ele falou, o próprio Jesus Cristo, ele falou, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Então ele permanece conosco. Ele falou, né? Eu irei ao Pai, mas enviarei outro Consolador. Ele falou, ele prometeu em outra passagem, ele vai dizer, né? Voltarei para buscar, para onde eu estiver, estejais vós também. Então olha para vocês verem o relacionamento de eternidade que Deus, ele quer conosco. Deus é imutável, o Senhor não muda. A sua natureza sempre bom, justo e verdadeiro. Você pode crer nas promessas porque ele cumpre todas. Olha que maravilha. Nele podemos confiar. Não é homem para que imita e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Novamente, irmãos. Números, capítulo 23, 19. Você pode ir lá e conferir. Está lá escrito nas Sagradas Escrituras a revelação desse Deus imutável. Deus, ele não muda. Deus é Espírito. Jesus veio para revelar Deus aos homens e disse, Deus é Espírito. Não disse, Deus é um Espírito, mas é Espírito. O que significa? Ele não tem corpo de substância material. Um corpo com sangue e carne. Ele tem um corpo espiritual. Embora o corpo espiritual tenha forma, porque Jesus veio em forma de Deus, foi expressa a imagem da sua pessoa. Não podemos imaginar qual seja essa forma, né? Como eu disse para vocês. A forma de Deus se comunicar utilizando pés, mãos, olhos, ouvidos, né? Boca, nariz, são formas dele se comunicar conosco. Mas não quer dizer que a sua estrutura física ou estrutura, né, do seu corpo seja dessa forma, tá? Agora, nossa mente não consegue compreender, imaginar como realmente é Deus. Mas ele é um espírito, tá? Ele é espírito. E Jesus Cristo, ele só passou a ter, né, um corpo glorificado pelo fato da sua encarnação, porque ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele tem o corpo glorificado. E a promessa que a igreja tem é o quê? De ter um corpo glorificado conforme o corpo de Cristo. Conforme aconteceu com Cristo, né? O corpo glorificado, a igreja também, ela receberá um corpo glorificado, um corpo transformado. Por quê, irmãos? Porque a matéria, ela não tem condições de viver eternamente. A matéria, ela é limitada. Por isso que vai ter uma glorificação do corpo. O que era corruptível se tornará incorruptível. A Bíblia diz que nós não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante à forma que lhe é dada pela imaginação dos homens.
Guardai-vos, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura semelhante de imagem, figura de macho ou fêmea. Essa tentação provém do desejo de procurar materializar Deus, né? Mas Deus, ele é espírito e a sua natureza é essencialmente espiritual. Ele jamais está sujeito à matéria. Deus é imenso. A imensidade é o infinito quanto ao espaço. Assim como é impossível imaginar a forma de Deus, é também possível medir, pesar ou fazer algum cálculo a respeito de Deus. Não existem números ou expressões que possam nos fazer compreender a Deus. Coisa alguma pode dar uma ideia de sua grandeza. A nossa mente, ela é limitadíssima. Não conseguiremos jamais compreender, mas sabemos que Deus, ele é um Deus soberano, é um Deus imenso. Mas ele é tão imenso, tão grandioso, que ele habita dentro do seu coração. Nenhum cálculo de peso pode fazer-nos compreender a sua imensidade. Não está sujeito ao espaço, tá? Então, da mesma forma que nós somos, né, olhamos para as formiguinhas, né, que nós vemos no chão, né, imagina aí a grandeza do nosso Deus. Né, imagina aí o poder extraordinário do nosso Deus. Deus, ele é imenso. Deus, ele é invisível. Sendo Deus espírito, a matéria não pode vê-lo. Isso não impede que ele esteja presente no meio do seu povo. Não foi somente Noé ou Enoque que andaram com o Deus invisível. É o privilégio de cada crente, porque andamos por fé e não por vista, tá? Mas se em algum momento acontecer que for necessário Deus abrir os seus olhos, vai fazer como aquele servo de Eliseu, né? Ele olhou para a multidão e falou amedrontado, né, com medo, preocupado, falou com Eliseu. Eliseu foi lá, orou ao Senhor: Senhor, dá oportunidade só para ele olhar. O tamanho do exército está conosco aqui. Então, os olhos naturais se fecharam e abriu os olhos espirituais. Então, ele viu aqueles carros, cavalos, cavaleiros que estavam lá ao redor, né, justamente para batalhar. Então, é algo, irmãos, maravilhoso. O mundo espiritual, nós, como seres humanos, não temos condições de contemplar, mas nós cremos no poder imenso. A Bíblia Sagrada que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Tá? Então, o nosso Deus, ele falou que estaria conosco, então ele está conosco. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele que nos direciona, ele que nos guia. É tanto que, quando foi separar Saulo e Barnabé, o relato bíblico em Atos dos Apóstolos, que foi o Espírito que apartou eles, que separou eles, mostrando a pessoa do Espírito Santo agindo na igreja de Cristo. Tá? Mesmo sendo invisível, mesmo sendo Espírito, mas ele estava agindo como pessoa ali naquele momento. Os nomes de Deus. Aqui nós vamos ter vários nomes, e os nomes, irmãos, revelam quem é Deus. É tanto que, por um momento, o povo de Israel, eles pararam de mencionar o nome de Deus e mudaram o nome. Eles temeram, né? O nome de Deus se tornou tão santo para eles, tão valoroso para eles, que eles mudaram, né? Eles deixaram de citar o nome e começaram a citar o tetragrama, tá? Por quê? Porque eles reconheceram a grandeza do nome de Deus. Eles falaram assim: eu não sou digno de dizer, né, o nome Yahvé, e ali nós vemos alguns relatos assim. Deus tem muitas qualidades através das quais ele já se identifica com os homens, e ao mesmo tempo torna-se diferente de todos os seres espirituais. Deus mesmo se revela, faz-se conhecer ao proclamar o seu nome. Então, por isso que eu já falei aqui, o que nós sabemos, o que temos acesso, foi porque Deus, ele quis que nós soubéssemos. Se tem coisas que não sabemos, é porque Deus, ele não quis nos revelar, e não cabe a nós. Tá? O que nós podemos buscar de Gênesis a Apocalipse, e mastigar e buscar, é o que contém nas Sagradas Escrituras, apenas isso. Então aqui está dizendo, né, que Deus mesmo, ele quis se revelar ao homem. Então devemos aproveitar, irmãos, buscar entender mais, se aproximar, entender como é que realmente Deus, ele age em nossa vida. O Senhor queria ser reconhecido pelo povo de Israel através dos seus feitos. Por que conhecer o Senhor pelo seu nome? No caso de Deus, é muito mais do que o conjunto de letras do português ou de qualquer outro idioma. É o nome que revela aos homens as qualidades do Criador. Além disso, é uma maneira de se responder quem é o Todo-Poderoso. Né? O seu nome deve ser invocado na adoração. O seu nome deve ser temido. As referências bíblicas, tá, irmãos? Eu não vou citar, não. O seu nome deve ser louvado. O seu nome deve ser glorificado. O seu nome não pode ser tomado em vão. O seu nome não pode ser profanado e nem blasfemado. O seu nome deve ser santificado e bendito. Agora você vai ver aí os nomes de Deus, tá? Eu não vou citar todos aqui, não, mas vocês podem ler aí, tá? Mas vamos tentar aqui. Yahvé, Jeová, autoexistente, alguns acham que ele destaca a natureza ontológica de Deus. Eu sou o que sou. Outros creem que apresenta a fidelidade de Deus. Eu sou, ou serei.
quem é que eu tenho sido. Eu serei quem eu serei. Esse nome é o nome próprio e pessoal de Deus. Aí tem as referências bíblicas, né, que os autores escreveram. Yahvé Jireh, se eu errar alguns aqui, os irmãos me perdoam, viu? Que eu não sou bom de hebraico, não. O Senhor proverá, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Shalom, o Senhor é paz, Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos, Yahvé Makadeshem, o Senhor é o vosso santificador, Yahvé Ram, o Senhor é o meu pastor, Yahvé Sidekenu, o Senhor é a nossa justiça, Yahvé El Gemolá, o Senhor é o Deus da retribuição. Então, nós vamos continuar aqui, olhe bem, aqui mostra, irmãos, isso aqui tudo é um relacionamento pessoal. Então, quando eles citam, se você olhar aí o texto sagrado onde está sendo citado esses nomes, é justamente quando Deus ele age, ele se manifesta e ali ele se apresenta desta forma, né? Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos, olha que maravilha. Aí vem Yahvé Naquer, o Senhor que fere, Yahvé Chamar, o Senhor que está presente, Yahvé Rafá, o Senhor que sara, Yahvé Elohim, o Elohim, Senhor o poderoso, Adonai, Senhor, Mestre, o nome de Deus usado em lugar de Yahvé, quando o nome próprio de Deus passou a ser considerado muito sagrado. Então eles, ao invés de pronunciar, né, o Yahvé, deixa eu ver aqui que é o Yahvé, Jeová, eles foram e colocaram Adonai. Elohim, poderoso, termo plural aplicado a Deus, que geralmente se refere à sua majestade, à sua plenitude. Yahvé, El Elyon, altíssimo, literalmente o poderoso, o mais forte. El Roi, o poderoso que vê. El Shaddai, Deus todo-poderoso, ou Deus todo-suficiente. El Olam, Deus eterno, Deus da eternidade. Então, aí, irmãos, todas as referências bíblicas para vocês desfrutarem, né, buscarem, aprofundarem. Yeshua, Jesus, né, El Elohem Israel, o Deus de Israel. Yeshua, Jesus, o Senhor é o Salvador ou salvação. Christos, Cristo, Messias, ungido. Kyrios, Senhor, Mestre. Soter, Salvador, aquele que livra do perigo da morte. E Theos, Deus, um substantivo genérico que pode referir a qualquer Deus, né, Deus minúsculo ou Deus verdadeiro, aplicado ao Senhor Jesus como verdadeiro Deus, que é no grego, né? Eu acredito que não. Então, não, porque não está no questionário aqui, então não vai não. Então, isso aí é mesmo para vocês se desfrutarem, entender a grandeza do nosso Deus. Questionário. Os atributos naturais de Deus são? É isso aí. Letra A. A onisciência de Deus abrange também o futuro, chamado de? É o infinito quanto ao tempo. A onipresença significa que enquanto uma parte de Deus está no lugar, a outra parte está no outro. Deus não tem corpo de substância material, um corpo com sangue, carne, ele tem um corpo. Tá certo. Amém? Vamos lá. É porque ele fala de não podemos. Fala um versículo aqui que não pode considerar Deus como macho e fêmea. Então, no caso, nós não podemos realmente imaginar Deus como homem, porque imaginar Deus sendo homem. Então, ele é só mas aí a questão, ele é espírito, né? Ele não tem sexo, né? Mas as palavras, elas são do gênero masculino. As palavras que se relacionam a Deus são no gênero masculino. não pode nem pensar que ele é homem nem mulher. Isso. É igual ao anjo, né? O anjo também, ele não tem. Porque todas as palavras são masculinas. E as masculinas, é isso aí. Isso. Mas teve um pregador aí falando que o Espírito Santo era uma mãe, que era uma mulher. Olha para você ver que blasfêmia, né? Tem que ter muito cuidado. Explicando que ele se relaciona com a mulher e tal. Fala um bocado de coisas ali. Mas, enfim, questão dos textos sagrados, eles utilizam o gênero masculino, tá? Mas, sabendo que ele é espírito, então ele não tem sexo, ele não é macho nem fêmea, tá? Bem pontuado aí. Deixa aí, vocês não se converter, o juiz desse está perto. Vamos orar ao Senhor? Nossa irmã Natália orando ao Senhor? Em nome de Jesus, muito obrigado, papai. Tu és poderoso. Tem se revelado ao homem, meu Pai. Continua, meu Deus, se revelando a nós, meu Deus, mostrando tua grandeza. Em nome de Jesus.